Caros amigos, vou falar sobre um assunto muito importante para todas as pessoas, que são os 5 elementos. Traduzindo corretamente, significa, na verdade, 5 movimentos. É a base da medicina tradicional chinesa, mas também de política, da arquitetura, da economia, administração de empresas, estratégias de guerra. No fundo, é a base de todos os acontecimentos ou opções e as decisões administrativas. Os 5 elementos derivaram do Yin, do Yang, dos 8 trigramas, daí vieram 6 energias, que depois viraram 5 elementos. Quem trouxe e quem mostrou a importância dos 5 elementos foi o Dr. Evan Lee. Isso em 1980, quando ele começou a ministrar cursos aqui no Brasil. Ele foi introdutor dos 5 elementos, da tartaruga mística, da pulsologia carótida radial, da acupuntura constitucional e também um dos primeiros, ou até o primeiro, fabricante de laser, L-neon e infravermelho aqui no Brasil. Tem uma importância histórica muito grande, contribuindo para popularizar a acupuntura, medicina chinesa, fitoterapia aqui no Brasil. Em alguns livros está até escrito de que, caso a pessoa não conheça os 5 elementos, não vai entender a história da China ou do Japão. Antigamente, o imperador escolhia os ministros, ou conselheiros, ou generais, com base em 5 elementos. Hoje em dia, não é nada disso. É PMDB, PP, PR, P não sei o que, maior bagunça. E uma troca-troca de ministros e partidos várias vezes ao ano. Mas antigamente, 5 elementos fazia parte da administração, né, pública e também, inclusive, como estratégia de guerra e defesa do país. Este pôster eu produzi em 1996. Inclusive, fui o primeiro a dar um curso de 5 elementos aqui no Brasil. Provavelmente foi em 1997, a primeira turma. O SEATA sempre valorizou as tradições, Yin Yang, 5 elementos, e agora, a partir de 2017, os 8 trigramas. A sorte de vocês é que existem apenas 5 elementos. Imagine se existissem 10 elementos ou 20 elementos, os estudantes e terapeutas de MTC estariam fritos.
Este pôster foi o único pôster do mundo a participar de uma novela da Rede Globo, Mulheres Apaixonadas. Foi usada como cenário da secretaria de uma escola de nível colegial da novela. Originalmente, a Terra ficava no centro. Virou pentágono para facilitar o entendimento dos ciclos de geração e de controle. Então aqui temos os pontos dos 5 elementos. Aqui as 5 mãos de Requena. Só pelo exame das mãos a gente consegue dizer as constituições básicas das pessoas. Então temos aqui a mão madeira, fogo, terra, metal e água. Deste lado são pontos de alarme com as cores correspondentes aos 5 elementos. E aqui os pontos de assentimento também com as cores correspondentes. Nesta parte do pôster estão os pontos energeticamente mais importantes dos meridianos principais. Ficam todos abaixo do cotovelo ou abaixo do joelho. Então, temos os pontos de 5 elementos, os pontos Lo de conexão, os pontos Xi de urgência e os pontos Yuan fonte. Por exemplo, aqui, meridiano do intestino grosso, que é Yang, começa com metal, água, madeira, fogo e terra. Se pegar, por exemplo, o pulmão, que é meridiano Yin, começa da extremidade com madeira, fogo, terra, metal e água. Embaixo estão os pontos, uma tabela. Então temos pontos Qing, Yong, Yun, Yuan, Qin e Ho, para meridianos Yin e meridianos Yang. E do outro lado, a tabela básica dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, e suas correspondências com órgãos, vísceras, tecidos, emoções, sabores, as cores, as estações do ano. Tá? Enfim, este pôster já é um resuminho dos 5 elementos. Quero chamar a atenção de vocês que nestas figuras os ossos, isto é, os relevos ósseos mais importantes, estão desenhados. Então aqui a tíbia, maléolo, fíbula, rádio, ulna. E os pontos estão desenhados na posição correta, segundo os atras, com a proporção correta. De modo que se pegar, estou 40 aqui, está exatamente a meia distância da interlinha articular e do maléolo. Se você pegar os pontos triplo aquecedor 5 ou CS6,
estão a 2 polegadas da linha do punho. Então, você se, então, se tiver dúvidas sobre as distâncias em relação aos relevos ósseos, você pode pegar uma régua, chegar aqui e dizer exatamente que determinado ponto está a tantas polegadas, isso é tchum, do joelho, tá? Ou do maléolo, do cotovelo ou do punho.